Salve, salve, galera! Entrando aqui mais uma live. Nossa, hein? Fizemos mais de 21 live. Exatamente isso. Galera, vai deixando aqui a cidade de onde vocês estão falando. Já já vou chamar a Carol. Carol é uma das maiores especialistas em incorporação na prática, aqui ó, execução pura. E eu já vou chamar ela aqui sem muita enrolação. Ela vai ser uma das palestrantes lá no Inside Mob nos dias 9 e dia 10 de dezembro em Campinas, galera. Salve, salve, Carol! Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, e você? Tudo bem também. Tá uma chuva aqui em Brasília. Ah, Confesso que eu imagina. fiquei com medo da internet dar uma. É, acontece, hoje a internet aqui também não estava tão boa, acho que, sei lá, oscilação, tá terrível mesmo, mas vamos lá que Eu vai dar fiquei com certo. medo. Eu falei, pronto, não vai funcionar. E Carol, já aí? já Tudo a bem? gente, a gente vai apresentando você aqui no decorrer, você vai falando um pouquinho mais das suas Legal. expertise, mas a gente já vai começar falando de um tema super bacana, né? Que é viabilidade. Nem toda área se dá um empreendimento. E talvez, talvez não, grandes projetos que foram concebidos e não deram certo, porque talvez faltou bastante essa questão do planejamento da viabilidade, da concepção, das estratégias. E é isso que Sim. você fala e fala com muita propriedade, né? Eu queria que você desse um overview do nosso assunto aqui hoje. Enquanto isso, eu vou chamando a galera aqui. Beleza. Bom, o tema da nossa live de hoje é produto imobiliário viável, que na verdade abrange muita coisa. Quando a gente fala sobre produto imobiliário viável, eu não estou falando somente sobre viabilidade econômica, quadro de áreas, a gente vai chegar nesses pontos, né? Mas a gente está falando também do que é viável para mim, eu empreendedora, eu dono de uma incorporadora, eu loteadora, eu investidor. Então, produto imobiliário viável, ele tem que ser viável para o empresário, e nesse caso, a gente tem que sempre pensar no planejamento estratégico, o que eu busco para daqui um ano, para daqui 20 anos, como empresário, como empresa. E isso muitas vezes as pessoas se confundem, porque não existe terreno ruim. O que existe é um terreno que não está alinhado com o planejamento estratégico da minha empresa. Então, não existe terreno barato. Existe um terreno que às vezes não vai entregar o que eu quero mesmo estando barato. Ou porque ele vai ser um posicionamento diferente, a minha empresa é posicionada como produto MAP, médio e alto padrão, e esse terreno vai me entregar um CVA, um Casa Verde e Amarela, ou vai me entregar um loteamento, e eu trabalho com shopping. Então, às vezes falta para o incorporador uma visão clara de qual é o business dele, qual é o negócio dele. Então, quando o incorporador não sabe o que ele quer, ele já está errado. E eu falo muito isso, né? É tudo culpa do incorporador. Eu bato muito nisso. Porque se o incorporador não souber qual é o VGV necessário para ele levantar da cama de manhã, tem incorporador que não sabe. Qual é o VGV que eu tenho que fazer por ano? Não, não E sabe. qual Ele não é tem planejamento, né? Não não tem isso. sabe, ele não sabe qual é o custo fixo dele, ele não sabe que não é o lucro que paga o custo fixo dele, é a taxa de incorporação. Então, assim, aqui eu estou soltando vários pop-ups, mas, na verdade, a estruturação de um produto imobiliário viável vai em quem sou eu como incorporador. Que tipo de produto eu busco, qual é a minha segmentação, qual é o meu nicho de mercado, meu posicionamento, é MAP, é altíssimo padrão, é build to suit, é multipropriedade, é loteamento. O que eu quero fazer? Porque também não adianta nada. Cada terreno que aparece, eu lanço um produto diferente. Cadê meu branding? Cadê minha marca? Não, ninguém sabe o que eu faço, né? E aí acaba que nem eu sei o que eu faço, né? E tem bastante pensamento equivocado já nesse ponto, que é no ponto do que antecede a busca, né? Que antecede a busca por um projeto. Então, tá, eu quero empreendimentos que eu vou ter uma lucratividade maior, eu quero empreendimentos que eu vou ter uma exposição de caixa menor,
Eu quero um empreendimento porque assim, a maioria analisa o lucro, mas ele não analisa o ROI, ou alguns analisam o ROI, mas ele não analisa o TIR. Aí ele acha que Uhum. 30% em 5 anos é a mesma coisa do que 20% em um ano. Então, Exato. aliás, ele acha que 30% em 5 anos é melhor do que 20% em um ano. Sim. Então, assim, e aí ele sai fazendo, eu vejo, porque E aqui em até Santa... vai além, né? Porque às vezes você, dependendo do que você quer, se você quer ser um incorporador que vai fazer dois negócios, você herdou um terreno, né? Tua família tem lá um land bank e você decidiu que vai usar esse terreno. Então você vai desenvolver o melhor produto para aquele terreno. Eu falo que, na verdade, antes de comprar o terreno, você tem que ver o que vai fazer nesse terreno, né? Mas às vezes você já tem o terreno. Então você vai ser um incorporador de um produto, de dois produtos. Aí, nesse caso, talvez o que você queira é mais segurança. Então, quando você quer mais segurança, quem diminui é a tua lucratividade. É assim que funciona, né? Quanto maior a sua Menos segurança, risco, menor é o retorno. Não, não há exato. bônus sem ônus, né? Não tem almoço grátis. Não tem, não tem. É, Então, é isso. Você tem que definir a regra do jogo antes de começar a brincar de ser incorporador. Quem é. é você, né, nessa história? Mas a maioria não tem esse entendimento claro, ele pode ter uma É. noção prévia, né? Então, e aí é interessante a gente falar também antes disso. Primeiro ponto, na minha opinião, e queria que você complementasse, é entender os papéis. Porque o incorporador, ele pode ser só incorporador, ele não precisa ser construtor, ele não precisa ser vendedor, ele não precisa ser projetista, ele não precisa ser engenheiro, ele basta ser incorporador, que é a figura do Dono do empreendedor, negócio. dono do negócio, empreendedor responsável pela gestão e pela inteligência. Exato. Mas ele não vê. E aí o que eu vejo também muito é o cara, ele não tem tanta expertise em todas as áreas e ele quer assumir essas áreas e ele começa a ter prejuízo, ele começa a não ter alta Uhum. performance, porque, porra, eu sou bom para vender, mas eu não sou bom para construir. E aí fica nessa. Então, é É uma... importante entender os posicionamentos também, né? Sim. E eu acho que aí vem uma outra coisa que eu bato muito, que tem a ver também com essa forma que eu lido com a incorporação imobiliária, que é o fluxo da incorporação, essa metodologia e tal. Se você não sabe todas as etapas necessárias para fazer uma incorporação imobiliária, desde o namoro do terreno até a entrega das chaves e o repasse, e você não tem o domínio de todas essas etapas, você não sabe nem o que você não sabe fazer. Essa é a pior parte. E é tanto incorporador que não sabe o que não sabe. É uma frase, assim, é um trocadilho, mas essa é a realidade, né? Eles estão tropeçando numa falta completa de informação por uma ignorância mesmo do processo. Não é só ser construtor, não é só ser vendedor, não é só. Então, assim, o incorporador, eu falo que ele é o maestro da orquestra. Então, ele tem que entender profundamente de todas as etapas. Mas ele tem que entender a visão global. O Sim. incorporador Não a não precisa técnica, né? Não a saber fazer obra, é. né? Mas ele tem que saber contratar uma construtora e analisar um contrato. Agora, o que eu brigo muito, o incorporador precisa saber desenvolver produto. É a única parte que você não pode terceirizar. Porque o produto é a parte mais estratégica e é a parte que cada incorporador vai fazer de um jeito diferente. É. Então, se eu não aprender a ler o mercado, fazer uma análise comparativa da concorrência, pegar indicadores de mercado, renda, vacância, demanda, empregabilidade, que tipo de produto aquela região está pedindo, conseguir minimamente ler uma legislação de terreno para ver o que é afastamento, o que é gabarito, porque tem incorporador que é totalmente ignorante na hora de ler a legislação do terreno. E, desculpa, ele não pode ser. Ele vai ter que aprender. Ou ele vai ter um arquiteto e um engenheiro grudado com ele para sempre, né? Porque essa análise básica de o que o mercado tem, qual é a demanda do mercado, qual é a vocação do terreno,
qual é o preço praticado, que tipo de produto eu vou desenvolver. Isso quem tem que fazer, a definição do mix de produto, tem que ser o incorporador. E aí ele contrata o resto do time, né? Para E tem, compor. sim, e tem uma análise que eu acho que existe uma grande falha nesse mercado, e aí já começa a bater muito nessa questão do nosso tema, né? Do produto viável, se tem, né, viabilidade, se não tem, qual a margem esperada que ele quer. Você falou muito da figura do arquiteto e do engenheiro. Então, a gente tem três figuras representativas aí. O empreendedor, que ele vai acessar um arquiteto ou um engenheiro para ajudar na concepção do seu projeto. No Uhum. entanto, tem alguns elementos que são fundamentais antes, né? Então, por exemplo, que tipologia de produto que eu atuo ou quero atuar? Que você falou, um build suite é diferente de um hotel, que é diferente de um condotel, que é diferente de uma Uhum. multipropriedade, que é diferente de um horizontal e de um vertical, e do primeira moradia e da segunda moradia, do alto padrão e do baixo. E aí, o que acontece? Nesse momento, o cara, entendendo a tipologia, ele vai entender demanda presente e demanda futuro. Que eu já começo a ver, de muito erro, que o cara ele analisa a demanda presente. E ele não entende que eu tenho que analisar o projeto daqui 2 anos, O porque que vai ser eu vou entregue, o que vai estar no não, mercado. que vai abrir as vendas, né? E ali, naquele momento que eu vejo se eu tenho a demanda, se a mesma demanda que eu projetei há 2 anos atrás, pelo menos próxima, ela atende. E eu Sim. vejo muito erro nisso. Eu vou dar um exemplo. Eu peguei uma consultoria de um cliente meu, que eu tenho um contrato de 770 milhões com ele, eu fiz ele declinar de 2 projetos no Paraná. Por quê? Tinha 18 mil lotes no estoque, ele ia lançar o loteamento, e tinha mais 15 mil em aprovação. Não dá. E assim, o mercado, pela minha análise, ia absorver esse produto em 12 anos. Aí eu Eu já falei o vivi isso seguinte, também com hotel. A parte é, hotel, teve uma época que estava na moda. Todo mundo todo queria mundo no fazer. condotel, né? Todo mundo indo no condotel, 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 condotel. E aí a rentabilidade do cara ficava em 0,4, o cara falava, nossa, que negócio. Então, Carol, eu acho que falta essa análise. Eu sempre falo, eu não posso entrar no jogo sem ter múltiplas inteligências. O que é múltiplas inteligências? Tem um cara foda do comercial aí, tem um cara foda de marketing para entender mercado, para entender posicionamento de produto, tem um cara foda na engenharia para não De fazer merda. orçamento, Hã? de orçamento, um De cara bom orçamento, de a parte orçamento. financeira é fundamental, né? Exato. Faz sentido isso? Total, faz sentido total. E assim, quando eu falo de incorporação, porque existe ainda uma confusão, né? O construtor, ele necessariamente é um incorporador? Não. E tem muito construtor que começa construindo para vender achando que está sendo incorporador. E não está. Não. Ele só Porque está ele não sendo tem. construtor, né? E ele não vai escalar nunca. Não. E ele vai continuar ralando muito, fazendo 6 casas, fazendo 10 casas no ano, tendo aquele faturamento, e ele não consegue. Aí ele fala: incorporação imobiliária não funciona, mas você não está sendo incorporador. Você Não. está sendo construtor querendo ser incorporador, que são coisas diferentes. Na verdade, ele é construtor querendo escalar, Sim. né? E Ele uma nem coisa assumiu o assim que. papel da inteligência é aquela coisa que eu sempre faço analogia do incorporador como um técnico de futebol. Nem todo jogador de futebol vira um bom técnico. Exato. Agora, tem Exato. cara que é um excelente técnico que foi um péssimo jogador, porque a visão Sim. 360 dele, a visão de juntar os players, a visão de ter uma mentalidade mais empreendedora é o que prevalece no resultado. E aí é que vem esse ponto que eu bato muito, né? Que é o produto imobiliário viável. O incorporador ele não faz o que ele quer. Ele faz o que o mercado quer. Essa é a diferença. Muito construtor, ele faz aquela obra que ele quer. Aquele empreendimento que ele apaixonou, aquele projeto que ele concebeu. Então ele faz a Que ele casa para ele. compraria, mas é só ele, né?
Exato, ele não tem definição de público-alvo, não tem segmentação, não tem nicho, não tem estratégia. E pior, que ainda vem uma parte pior. Por ele não fazer incorporação, ele coloca o dinheiro dele inteiro dentro daquele negócio, depois ele não vende. Que é o construir para vender. Como que pode, né? A gente tem que entender que assim, tem algumas coisas, né, Carol? Olha que interessante. Que ela existe para a gente utilizar. Se ela está ali, é porque ela tem uma função. Vamos pegar aqui. A lei da incorporação entende que nós temos 180 dias para entender se o projeto ali, mesmo feita a lição de casa, que é o fundo de viabilidade e tudo, eu ainda tenho mais um plano B de não... Para fazer a denúncia da incorporação. Para fazer a denúncia. E aí tu vai perder dinheiro, mas dinheiro pequeno, que não vai quebrar o cara e deixar o cara... Agora, se ele colocou todo o dinheiro dele, exposição de caixa alto, 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 aí a taxa interna de retorno dele vai ser um lixo porque ele já colocou muito dinheiro lá. O ROI dele vai ser ruim porque ele colocou todo o dinheiro dele. E aí, aumentando o risco, que ele não precisaria desse risco. E aí ele ainda não vende. Então, não vende. E ainda não vende. Né? Exato. Mas eu vejo uma luz no fim do túnel aí, porque... Eu vejo uma luz no fim do túnel, porque como a gente tem o advento da internet, né, do alcance da informação, muitos blogs, muita gente falando a respeito, aquelas pessoas que quebraram lá atrás, aquele construtor que quebrou lá atrás, eu sinto que tem menos gente quebrando. De quando eu comecei, que as pessoas entravam no negócio para trabalhar com incorporação imobiliária e faziam um negócio e quebravam, hoje eles quebram no quinto. Tá entendendo a diferença? Mas por que eles estão fazendo isso? Porque hoje está todo mundo com acesso a financiamento de produção, um crowdfunding, um investidor aqui, um investidor ali. Então, assim, o pequeno incorporador, ele consegue ainda errar por um tempo maior do que lá atrás, porque lá atrás a gente não tinha tanto acesso a crédito. Hoje a gente tem um acesso a crédito, mesmo com produto ruim, tá? A coisa é tão doida, que mesmo você com um produto ruim, tem alguém para investir dinheiro. Tem um primo, tem um amigo, um tio rico, sempre tem alguém para investir. Só que acontece, é aí que vem a diferença da incorporação imobiliária para essa construção para vender, né? Construir para vender. Quando você fala em incorporação imobiliária, normalmente a gente está falando de um plano que é para médio e longo prazo. Você não está falando em incorporação imobiliária normalmente para fazer só quando é assim, uma pessoa que herdou um terreno. Eu já vi casos de consultoria para essas situações mais específicas. Eu falo, não, o terreno é meu, não vou entregar para o incorporador, eu quero eu mesmo desenvolver. Né? Acontece. Apesar de não ter toda a expertise, acaba fazendo umas parcerias aí. Só que quando você está falando de incorporação imobiliária, o incorporador ele já entendeu hoje, eu já percebo essa mudança de mentalidade, ele já percebeu que se ele não fizer o dever de casa dele certinho, o RI dele não sai, o quadro da NBR dele não sai, o projeto demora para ser aprovado, a venda dele atrasa. Então, ele já entendeu que se ele não dançar essa música, se essa roda não estiver azeitada, ele vai sofrer muito no processo. E a maioria dos incorporadores já tentou fazendo na dor, do jeito errado. Aí não aprova o projeto de arquitetura, aí o RI está errado, porque não fez a minuta da convenção de condomínio, porque a regra, a fração ideal está errada no quadro da NBR, e por aí vai. Ou pior, né? Ou ainda pior. Ou ele descobre que ele não podia vender antes do RI. Tem muita gente que começa a vender antes do RI. Que eu já vi também, eu fico assim, como assim, gente? 2021? Não, o cara ele erra ainda mais, né? Aí tem alguns que quer fazer uma manobra ilegal achando que é legal. Por exemplo, eu não estou vendendo, estou divulgando. Mas a lei ela é clara, você não pode nem dar publicidade a isso. Porque se der publicidade, já é um ato de tentativa de convencimento. Então, assim, tem várias coisas, né, Carol, que assim, eu aprendi coisas bem simples na minha vida. É melhor eu ter 10% de um negócio grande do que ter 100% de um negócio pequeno. Primeiro. É muito melhor eu dividir, segundo,
para multiplicar. Por quê? O que O acontece? risco e A o gente lucro, tem... né? Dividir o risco e Exatamente, o eu estou lucro. dividindo o Exato. lucro, beleza, mas eu estou dividindo o risco, eu estou dividindo energia, eu estou dividindo Sim, inteligência, eu estou somando mais bravo. inteligência, eu estou somando braço no meu negócio. E aí eu consigo fazer o que é o efeito dos bilionários, o efeito das pessoas gigantes, que é a escalabilidade, que é você ter um risco calculado. Porque, cara, quando a É. gente, eu vou empreender em qualquer segmento, não tem risco? Não existe. Então não vai empreender. Até ser funcionário você tem risco de ser mandado embora, da empresa fechar. Então risco tem. Agora, como que eu calculo esse meu risco? Para que eu tenha uma probabilidade de errar menos. Então, Uhum. essa é a ciência do jogo. Deveria ser, né? Mas eu vejo isso também. Você está falando dos empreendimentos bilionários, aí eu já estou Não, não, entendendo. eu estou Você falando os tá falando. pequenos mesmo, os pequenos. Quando eu vejo os pequenos, eu penso numa outra coisa também. Se eu tenho uma estrutura de empresa e eu faço um empreendimento, um só, esse empreendimento está saindo caro. Também, porque você está O que eu alocando falo recurso muito é fixo. sempre ter engenharia simultânea. Então, assim, é óbvio que eu vou começar fazendo um, óbvio. Você vai fazer um primeiro, vai testar. Então, lá na hora que você for fazer o cálculo do teu VGV, do valor geral de vendas, a tua taxa de incorporação vai ser mais cara no teu primeiro empreendimento. Aí, eu tô lá, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. Ou ano 1, ano 3, né? Entre o começo do namoro e entrega das chaves, 2 anos e meio, 3 anos, que aquele empreendimento vai estar dentro da minha empresa. Aí, quando eu chego no ano 2, eu já começo outro empreendimento. Então, no ano 2, eu tenho empreendimento 1 e empreendimento 2. No ano 3, eu faço outro empreendimento. Então, eu começo a gerar uma maior eficiência também. Porque eu tenho o mesmo recurso de equipe, de escritório, que está sendo dividido por 3 empreendimentos. Então, esse lance do escalar dentro da incorporação imobiliária está muito relacionado com o desenvolvimento de processo e com o desenvolvimento Exatamente. de inteligência imobiliária, Sim. né? Que é você saber fazer um estudo de viabilidade econômica. Cadê minha HP? Minha HP vive aqui na minha mão, o tempo inteiro, tadinha da bichinha, ó, como tá velhinha, ó. Ó aqui como ela tá já. Judiada, coitada. Tá Mas surradinha. essa aqui já trabalhou demais, ó, tadinha dela. Mas é isso, assim, aparece um terreno para você. Você tem que pegar a tua HP em 3 segundos e fazer uma análise. Vale a pena eu investir meu tempo? Porque é isso que o incorporador tem que entender. Aonde ele jogar o tempo dele é aonde ele vai alavancar. Só que tem incorporador que faz o quê? Não sabe qual é o planejamento estratégico dele, não sabe qual é a segmentação, qual é o nicho, qual é o VGV que ele precisa para se manter no mercado, para crescer. Então, assim, eu falo muito isso. Qual é o teu custo fixo? Qual é o teu prolabore? O que você quer desse empreendimento? Ah, não, nesse primeiro empreendimento eu não vou querer escalar tanto, o meu lucro vai ser menor, porque eu quero começar a criar um portfólio como incorporador. Então, às vezes, nos primeiros negócios, primeiro, segundo, você vai vender mais barato, um Sim. ticket menor, para vender mais rápido, né? E aí começar a ter nome e tal. Alguns incorporadores, quando estão começando, fazem isso. Então, é isso, assim, a gente tem que ter uma estratégia clara de por que eu estou agindo dessa forma para eu conseguir desenvolver os negócios. E muita gente ainda não teve esse tino, né, de que tem que fazer um planejamento estratégico muito detalhado antes de começar, antes de escolher o É, terreno que eu vou procurar. é esse despertar, né? Eu acho que falta esse despertar de entender que existe um caminho que ele é mais inteligente, ele é mais assertivo, ele é mais barato, ele é menos doloroso, né? Então Ele é você mais vê que barato, ele é muito exato. mais barato. É que Lógico, não tem trabalho. as pessoas acham o seguinte, vamos lá. Eu ganho R$ 1 milhão fazendo esforço sozinho. Então, eu administro, eu vou lá, eu vou na obra, eu vou comprar, eu vou lá Pesadelo, falar, né? eu vou contratar, ele vai fazer tudo. Aí o cara, ele analisa o seguinte, mas o outro cara, ele ganhou R$ 500 mil apenas gerenciando a gestão inteira. Uhum. Só que esse cara ele não consegue fazer 5 ao mesmo tempo, fazer 4 ao mesmo tempo, porque ele está fazendo tudo, logo ele tem menos tempo e chega um momento que o cara vai estar atolado.
O cara Sim. 2 ganha menos por unidade, mas ele consegue gerenciar vários empreendimentos. Não é à toa que você vê grandes empresas fazendo gestão Uhum. de grandes empreendimentos. Claro que tem uma equipe grande, mas a mentalidade dele... Por que que a maioria das grandes empresas prefere não comprar um terreno e prefere incorporar, fazer a parceria, pagar mais caro pelo valor do terreno, Sim. analisando só apenas o terreno? Pagando como permuta, né? Que Pagando como normalmente permuta. Porque você tem vai menos pagar risco. 70 até 100% a mais, né? No A terreno. mais. Por quê? Porque tem menos risco, tem menos, não tem mobilização de Não tem capital, exposição de caixa, tem exato. exposição de caixa. Então, assim, tem um conjunto de fatores que aí precisa, porra, cara, precisa olhar para quem está dando certo e para quem está dando mais certo, porque ele fala o seguinte: não, eu estou ganhando dinheiro. Então, a métrica dele é só essa: estou ganhando dinheiro. Mas se a gente entender que se entrar R$ 1.000 no bolso é ganhar dinheiro, então para mim está suficiente? Então Não, pronto, é. né? Então, se a métrica é só essa, eu vejo muito, aqui no Sul tem muito construtor que ele tem um lucro de 20% em 4, 5 anos e ele acha esse negócio Incrível, né? surreal. Então, sabe, e aí com risco, com exposição de caixa, vai lá, compra terreno e paga E sabe o que que eu acho 40. ainda mais complicado? É quando o construtor ou esse pequeno incorporador, ele vê um terreno e fala: nossa, esse terreno aqui vai dar um VGV de 32 milhões e tal. E ele não sabe que podia estar dando 80. Por uma ignorância numa parte que qualquer arquiteto consegue resolver, que é estudo de massa e quadro de áreas. Então, assim, eu acho que existe essa necessidade da gente abrir mais braços, montar parceria. Eu acredito muito que a melhor forma, principalmente para quem está começando, é terceirizar. Eu não acho que você tem que criar uma estrutura inchada. Eu sou Não, ex-Camargo Corrêa e ex-Cirela, né? Ali vai, ali tudo bem. Mas aí o que acontece? Quando você tem uma estrutura muito grande, quanto custa para a Cirela levantar da cama todo dia de manhã? Bem mais do que muito incorporador por aí. Quando você começa a pensar no custo fixo de uma Cirela, você começa a entender que ela tem que entrar em negócios bem maiores para manter a roda girando. Então, se você começa a criar também uma estrutura muito grande, e eu sou daquela assim, eu trabalho em home office desde 2013. E eu nunca quis ter escritório. Sempre quis estar solta por aí, né? E eu falava muito isso para os meus clientes, meus alunos e tal. Eu falava, gente, escritório você vai montar depois que você já tiver rodando muitos milhões por aí. Porque o pessoal acha bonito, né? Aluga uma sala, reforma a sala, imprime cartão e um monte de custo com cafezinho, com luz, água, condomínio, e ele não está nem girando essa roda ainda. Então, terceirizar, na minha visão, para quem quer começar em corporação imobiliária, tem que terceirizar. Arquitetura, financeiro, inteligência. E hoje a gente tem essas possibilidades, né, de contratar tem um monte. produtos Hoje o que mais específicos. tem é isso, né, Carol? Não estou te Pra... ouvindo. Alô? Ah, voltou. Voltou. Não, tá me ouvindo? Não, voltou, Ah, tá. voltou. É que entrou uma ligação. Eu falei, hoje o que mais tem é gente boa querendo se juntar com outras gente boas. E aí Isso. essa junção é isso, né? A gente está desenvolvendo uma grande parceria, que logo as pessoas vão ficar sabendo, que é de fato isso. Olha, você tem uma competência extraordinária, eu tenho outra. Porra, aqui já dá um casamento legal. Aí, pô, daqui a pouco Você não vem precisa soma. saber de tudo, mas você tem que saber Exato. onde encontrar a informação, né? Exatamente. Galera, só para lembrar que isso daqui é um bate-papo do Esquenta, do que a Carol vai falar lá no nosso evento nos dias 9 dia 10 de dezembro em Campinas, que é um Inside Mob, um grande evento de inteligência imobiliária. Então, a Carol vai estar lá para falar todo desse mapa, dessa estruturação da incorporação. Lá é aula mesmo, né? Lá é aulão. Aulão mesmo, né?
E tem mais uma surpresa, tem até aqui entrou o Flávio, que é nosso licenciado, aí nós vamos ter uma imersão e a Carol vai dar um outro aulão, aí é mais estruturado Aí ainda. é aulão, aulão. Aí é aulão, aulão, né? Carol, Aí é show uma de bola. imersão. E aí tem outros elementos. Eu vou contar uma coisa para você que foi como é muito interessante, né? Eu estava fechando uma proposta para vender, na época, Minha Casa Minha Vida, ali em Pouso Alegre, que é sul de Minas. E aí o cara chegou para mim, eu falei assim, olha, eu cobro tanto, que na verdade era o tradicional. Mas ele falou, mas eu tenho aqui um cliente que ele cobra tipo 1% a menos do que você. Um fornecedor que ele cobra 1%. Eu falei, depende do seu ponto de vista, porque se eu vender, se ele demorar um ano para vender, se eu vender em 30, 60, 90 dias, você está gastando muito mais dinheiro com ele do que comigo. Número um. Eu falei, olha, só no ponto zero já vou te dar uma dica para você ver que a inteligência somada ao seu negócio, você pode ganhar muito dinheiro ou você pode perder muito dinheiro. Na época, ele não usava patrimônio de afetação. E aí, e vou falar uma coisa, ele tinha mais de 10 anos e nem sabia o que era patrimônio de afetação, uma coisa simples. Mas eu já descobri também que tem um monte de gente que não sabe até hoje, eu fico... Não sabe até hoje. Mas ele sabe que tem dois grandes elementos do patrimônio de afetação bons. O primeiro é da publicidade, que o cliente vai se sentir muito mais confortável, mais seguro, porque é mais confortável, porque ele vai estar mais seguro no projeto. Olha, existe um patrimônio de afetação. Segundo, que ele vai reduzir a tributação dele. De 6,7 para 4, não é pouca coisa. 2,7 de um empreendimento de 70 milhões que ele tinha, era 1,5 milhão. Exatamente. No ponto zero, 1,5 milhão de redução. Exato. Então, assim, e aí o cara deixa de ver, porque 1,5 milhão. A galera que não está acostumada, 1,5 milhão é muito. Depende do incorporador, 1,5 milhão não é muita coisa, né? Exato. Mas somado, no final de 10 anos, ele vai deixar um novo empreendimento de 100 milhões ali do lado. E é isso que me deixa, assim, brava, para usar um eufemismo, sabe? Assim, brava. É quando o incorporador deixa dinheiro na mesa simplesmente porque ele não fez o dever de casa dele. O que é o dever de casa do incorporador? Ele tem que conhecer as leis que regulam o mercado. Deveria, né? Deveria. Eu tenho live com a listinha. Gente, tá a listinha aqui, ó. Pega essa listinha aqui, vai para a internet, imprime e vai estudar. As leis estão aqui. Você tem que saber. O que é a lei do distrato, de multipropriedade, patrimônio de afetação, alienação fiduciária? Como é que você vai ser incorporador sem saber isso? Não, e aí a gente vai muito além. Você pegou esse caso do distrato, aí a gente usa um terceiro elemento do patrimônio de afetação, que se ele colocar no negócio dele, ele pode devolver apenas 50%. Antes ele tinha que devolver de 80% a 90% do dinheiro para o cara. E por se não isso tiver que patrimônio de afetação, ele tem que devolver isso. Se ele não tiver isso, e por isso que muitos quebraram, porque ele ia utilizando o dinheiro, aí tinha lá 50% dos caras pedindo dinheiro de volta, quebrava o incorporador. Porque ele não tinha mais o dinheiro para devolver. Não, e aí vem mais um outro problema, né? Porque o pessoal tem medo de usar o patrimônio de afetação, sabe por quê? Eu fui descobrindo isso ao longo do tempo. Pô, Carol, mas se a minha obra estourar... Falei, mas peraí, calma aí, gente. Obra estourar não tem que estar no seu vocabulário. Você já está começando errado. Obra estourar não tem que estar no teu radar. Na verdade, o que você tem que fazer é o seguinte, que é o que algumas pessoas ainda não entenderam, mas eu falo isso toda hora e eu acho que o pessoal também, outras pessoas estão falando muito sobre isso. Que é aquela continha boba, né? Você faz um estudo de viabilidade econômica para a compra de um terreno, só que até esse projeto virar um RI, porque incorporação imobiliária é a venda de uma ideia registrada no cartório de registro de imóveis, a partir da individualização de uma matrícula vinculada à fração ideal de terreno. Então, se eu estou vendendo uma ideia, eu preciso transformar essa ideia numa coisa qualificada e caracterizada para chegar na Lei 4.591
de 64 e poder ser vendido, que é o RI, Sim, aquele númerozinho mágico. sim. Só que entre eu namorar o terreno e eu ter o meu RI, eu tenho que fazer aprovação de projeto, eu tenho, às vezes, várias outras aprovações, tombamento e por aí vai, questões ambientais. Às vezes, entre namorar o terreno e lançar, passaram 2 anos. E aí tem uma coisinha chamada orçamento há 2 anos atrás e orçamento ao valor presente. Claro, tem que atualizar. Tem que atualizar. Só que sabe o que é mais doido? Que eu fui descobrir isso, fui descobrindo conforme as pessoas iam me falando, eu falei, não, vocês não fazem assim. Ele faz um orçamento para uma obra que vai ser entregue daqui 2 anos, sem colocar um IGPM mais 8 ao ano, um IGPM mais 10 ao ano. Ele só vai fazer a indexação dele pelo INCC ou pelo CUB, né? Não, aí vem outra coisa também, que eu brigo demais. Orçamento pelo CUB não, né, gente? Pelo amor de Deus. Orçamento é com orçamentista, faz um orçamento parametrizado. Orçamento pelo CUB não, gente. Só preenchimento de quadro de NBR pelo CUB, pelo amor de Deus. Então, assim, são coisas que o mercado pratica até hoje. Mas aí, o que eu percebo? Quem era incorporador lá atrás já era o rico, né? Porque se você for olhar, quem que era engenheiro lá atrás? Já era rico. Quem Então, tinha perder 1 milhão condição de pagar uma faculdade de engenharia há décadas atrás era isso. Né? Então, assim, o mercado ele veio com os vícios de falta de viabilidade econômica, falta de rentabilidade, porque o dinheiro não era o foco. Isso é uma coisa muito doida. E Na olha que verdade, legal, só pegando esse seu gancho, e não é só a questão da viabilidade. Ele segue o mesmo padrão no comportamento da venda. Por quê? Porque antigamente, vamos pegar 2010, quando eu pisei de volta no Brasil. Você morou lá fora, eu também morei lá fora. Quando eu pisei para o Brasil, a valorização média nacional era de 25% ao ano. Valorização média nacional. No estado de São Paulo, que era onde eu vim, morei, estava 33%. Então o cara fala, para que vender rápido? Não vender rápido era o melhor negócio. Só que ele não entende que comportamento se muda, comportamento do consumidor muda, comportamento de mercado muda, comportamento de venda muda. E aí ele não acompanhou. Ele tá imprimindo a mesma coisa de décadas atrás. Sim. E tem uma coisa também que é o seguinte, dependendo do tipo de produto, porque tem produto e produto. Tem aquele produto que você vende no lançamento e tem aquele produto que você vai segurando ele também, né? Normalmente é high ticket, é um produto que você tem que esperar aquela valorização acontecer. Então, assim, quando eu estava na CCDI, na Correia de Desenvolvimento Imobiliário, eu lembro de um lançamento que era um empreendimento Cores, que aí foi... Como é que era o nome, gente? Teve um evento enorme naquele stand gigante de 1.200 metros quadrados que tinha lá perto do Morumbi, eu esqueci o nome do lugar agora. Mas aí a gente fez um evento com samba, cerveja, churrasquinho e vendeu tudo, num sábado. E era grande, empreendimento de 300 e tantas unidades. Aí eu falei, que sucesso, que sensacional, né? Que incrível. Isso eu tô falando 2008, né? Conforme eu fui estudando mais, eu fui vendo que, óbvio que a gente também não tinha lei dos distratos, eu fui vendo que quantos por cento dessas vendas foram retidas até o final? Porque a gente tinha o investidor especulador, que era aquele cara que comprava 3 unidades para vender antes da entrega das chaves, para poder ganhar a valorização da planta. Então, era um mercado ainda muito incerto, né? A gente tinha aquela venda que você aceitava tudo, bicicleta sem pneu, Galinha, pato, vinha tudo. gato morto, aceitava tudo, né? Ali era tudo. E aí, você aceitava tudo, fazia uma análise de crédito muito, né? Superficial, porque era poder... assim, tipo, eu vou pegar a entrada e lá na frente o cara se vira. Eu resolvo, né? Lá na frente o cara se vira se o banco vai assumir ou não vai. Que hoje a gente puxa pra gente a responsabilidade desde o início, né? Então você vai começar um empreendimento, você já vai brifar o cliente, já vai analisar
olha, cliente, para você conseguir financiar um imóvel desse tipo, você vai ter que ter uma renda tal, poder de endividamento de tal. Então, a gente também educa o cliente hoje, porque a gente sabe que o cliente, se a gente não vender direito, ele vira uma pedra no nosso sapato, né? Porque a gente não faz Vira, o vira. repasse. É Porque ou claro que é ele assim. fica, ou ele repasse. É claro que é assim. A gente sabe que tem um percentual, né? Tem um Sim. percentual tolerável, né? 5 a 8, vai. E que na época, para você ter uma ideia, eu usava de 3 a 5. Então, hoje, claro, ele está maior, porque você tem aí cenários que são incontroláveis, né? Então, a Sim. gente teve uma crise sanitária, tem uma crise econômica, tem uma crise política, que você acaba aumentando essa proporção. Claro. Tá na casa até dos 8, eu acho que tá ok, tá aceitável. E o que você falou O de que eu segurar, acho é que tem que estar na conta. Você tem tem que que estar botar na isso na sua conta. conta. Tem que ter cenário de crise e cenário de contingência, coisa que poucos Sim. colocam numa planilha. E só para pegar esse adendo A aí, minha tem. na interpretação, ela não pode ser uma interpretação isolada, porque isso daí é péssimo. Vou dar um exemplo. O vender rápido em alguns momentos não é bom, o vender demorado em alguns momentos não é bom. Qual que é o Uhum. cenário de vender rápido? Se o cara, por exemplo, ele tem uma oferta futura muito alta, né? Aí ele fala, deixa eu vender aqui o meu primeiro. Sim. Se ele fala assim, porra, dá para prever uma crise lá na frente, porque querendo ou não, tudo tem um cenário não assertivo, mas previsível tem. Sim. Para quem Previsível se tem. informa, tem. Para quem se Para quem. informa e para quem estuda, tem. Como que vai ser o novo ciclo? O mercado é de ciclo, o mercado imobiliário é ciclo, o mercado Sim. econômico é ciclo. Se fica ruim o mercado econômico, logo fica ruim o mercado imobiliário. Pô, Sim. tá na nossa frente isso. Só que o cara não analisa e ele fica muito por osmose de entender o que vai acontecer. Então, o cara Sim. deixa para valorizar, pô, não tem novos entrantes, não tem oferta futura, como que vai ser a possibilidade da economia futura. Ok, segura. Você tem Exato. caixa para suportar, não precisa do fluxo do dinheiro do cliente para ajudar na obra. Tudo isso ele tem que analisar. Exato. Então, é um conjunto de variáveis que tem que estar na planilha, né? E esse aqui é o lance. Você tem que agir. O incorporador, ele tem que ter a ação e não reação. Ele não pode ficar reagindo ao que está acontecendo, matando o leão todo dia, correndo atrás. Não, ele está ali sabendo o que vai acontecer lá na frente. E ele está tranquilo. Quer dizer, tranquilo mantendo o nível do estresse. É óbvio que tem um estresse, né? E o cenário que a gente tem hoje, eu falo muito isso. Quando eu entrei no trainee da Camargo, a gente assistiu uma palestra do seu Sebastião falando a mesma coisa que o Jorge Paulo Lemann fala. A melhor coisa para o mercado é a crise, porque a crise separa o joio do trigo. Limpa, A filtra crise bastante. separa o amador do profissional, em qualquer área, em qualquer segmento, em qualquer mercado. Então, hoje a gente está vivendo isso de novo, né? E a gente viu isso lá atrás, em 2008, depois a gente viu em 2012 a 2014, e agora a gente está vendo de novo. Por que tem empresa que continua no mercado e continua crescendo? A gente tem que começar a olhar por quê e entender por quê. É, Tem um motivo, né? é, E eu é, brinco muito, assim, esses sites de RI, relacionamento com o investidor, das incorporadoras com capital aberto, gente, se vocês ainda não bebem dessa fonte, escolhe umas duas aí para monitorar, para ficar seguindo, para ver o que está acontecendo nesses RI aí, gente. Porque cada comitê de mercado é uma aula. Você assiste. E a informação está aí, né? show de bola, galera. Olha aqui, ó. Por isso que segue a Carol, tá aqui, ó. Clica na setinha aqui em cima, você vai ver, segue ela. Quem não me segue também. E quem ainda não adquiriu o ingresso, olha, o ingresso vai virar de lote nesses próximos dias. Você vai pagar mais caro. Esse é o preço para quem não toma decisão. Pagar mais caro ou ficar de fora. Galera, nós estamos com o mercado, se a gente pegar que o mercado econômico mundial
vamos pegar desde a crise de 2008 nos Estados Unidos, aqui no Brasil demorou um pouquinho mais, começou a chegar em 2014, a gente entende que a gente teve um ciclo decrescente, que a economia veio caindo, o mercado imobiliário veio caindo, bateu ali em 2019 com uma paralisação e uma retomada. 2020 veio a grande, como que fala, o cenário positivo, que não era tão acelerado e acelerou a retomada. Agora a gente entende que a gente tem um fluxo de retomada, um fluxo de aceleração para cima, crescente. Isso significa que existe um provável boom no mercado imobiliário, que se quem estiver preparado, ele surfa nessa onda. Quem não estiver preparado, ele não surfa nessa onda. O que mais acontece é que as pessoas entram para surfar na onda, na hora que já tem muita gente surfando. O espaço, ele se torna pequeno, ele se torna muito mais competitivo. Galera, vamos ser inteligente. Você vai, eu vou lançar quando todo mundo está lançando, já errou. Porque o cara, eu vou começar a prospectar a área quando todo mundo está prospectando. Galera, ó, você tem que seguinte, você tem que ter habilidade de prever e dar um passo antes. Não tem aquela teoria, quem chega na frente bebe água limpa? É verdade. Então, assim, agora é o momento. Aliás, já passou um pouco, mas ainda dá tempo, né? Agora, no Insight Mob, É. na minha palestra, eu vou falar sobre os ciclos do mercado imobiliário e eu vou explicar direitinho como eles funcionam. E eu vou explicar para vocês quando é que a gente lança produto e quando é que a gente compra terreno e desenvolve produto. Porque se a gente não entende quando é que a gente faz cada uma dessas coisas, a gente faz o que o Edgar falou. A gente lança quando está todo mundo lançando, a gente e aí não consegue vender, tem que dar desconto, e aí não sabe por que não está vendendo, porque está indo efeito manada, né? Está indo atrás. Todo mundo lançou, vou lançar. E não pode ser assim, né? Aí, ó, tem gente falando aqui, olha, para dar esse passo só estudando muito. É exatamente isso. Estudando com quem está lá no pé na estrada. Então, assim, a Carol, ela trabalhou nas duas grandes empresas, incorporadoras, construtoras, né? E eu estou no mercado, Carol, há 10 anos, mas eu já lancei 56 empreendimentos. Eu vendi 17 mil unidades. Então, veja bem, em 14 estados diferentes, o pessoal tem cultura, tem cultura, totalmente tem um diferente, comportamento diferente. Quando você analisa isso, não é só São Paulo é a capital da economia pujante, mas nem sempre ela sai na frente. Eu vejo muitos lugares que têm produto muito mais avançado que próprio na capital. Sim. Então, você fazer esse hackeamento, fazer esse benchmark para estudar o que está acontecendo é fundamental. Agora, lá no evento, você vai economizar muito, porque você vai pagar barato, vai aprender com quem já rodou para caramba, né? Vai queimar essa ponte aí, vai né? Vai queimar essa ponte, aliás, vai encurtar para caramba esse caminho, né? Não vai ficar batendo cabeça tentando entender como é que essa roda gira, né? Então... Carol, você vai lá falar tudo, né? Pelo seu conteúdo programático, você vai dar de fato um mapa para o cara entender como que funciona isso, né? E já sair como espécie de, porra, cara, eu já pelo menos não sou um leigo aqui. Eu não vou estar comendo bola, né? Nessa palestra eu vou explicar o que é um produto imobiliário viável, todas as etapas, o que você precisa fazer. Mas é óbvio que na imersão é onde o negócio vai... Queimar os neurônios que tem ali, né? Ali o pessoal vai falar assim, gente, quem me atropelou? Mas é gostoso isso daí, né? E as oportunidades que gera, né, Carol? Assim, as oportunidades que, aliás, eu sempre falo... Eu aprendi uma vez com o Richard Branson, que é um bilionário americano, que hoje está focado em mandar as pessoas para a Lua, é um grande concorrente do Elon Musk, e ele fala o seguinte, é melhor você estar preparado e não ter oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado. Mas ele fala ainda, ele complementa com uma coisa, quando uma oportunidade bater na sua porta, agarra, e aí você vai. Eu mesmo, vários momentos, apareceu, pô, você
cara, assume esse empreendimento. Aí eu fui correndo atrás para viabilizar e trazendo as parcerias corretas. Né? 100% dos meus Você tem que negócios estar vieram... pronto para quando a sorte chegar, né? E, na verdade, essa preparação já é um sistema que gera atratividade, porque as pessoas percebem quem está preparado e quem não está preparado. Imagina que Sim. a pessoa vai dar um empreendimento de 50 milhões na mão de uma pessoa que não entende nada para fazer a inteligência. Ou na mão, vou falar assim, Carol, vou dar um produto para você, o que você fez? Eu fiz aqui um de 10 milhões, não sei. Porra, Nunca então fiz assim, nada. a preparação, ele é um efeito da sorte. Porque quando você está preparado, o cara fala, pô, aquele cara é um especialista, aquela menina é uma especialista. Pô, aquela mulher sabe o que está falando, aquele cara sabe o que está falando. Então, isso é um elemento da sorte. As pessoas acham que é aquele algoritmo de jogar para o universo, né? E não é. Eu lembro quando eu fui demitida da Camargo Correia, em 2009, que teve aquela crise, e aí foi todo mundo. Foi um dia muito louco, né? 130 pessoas demitidas numa segunda-feira. Foi um belo corte. E aí, dali, eu fui para Goiânia. E eu era o quê? Eu era uma recém-formada, ex-trainee, então eu tive um treinamento corporativo muito forte. Mas trainee, querendo ou não, ele é pago para observar, aprender e ter contato com a alta gerência, para virar gerente em 2, 3 anos. Então, quando eu fui para Goiânia, o cargo era ser coordenadora de projetos. Eu já cheguei lá, 70 torres para gerenciar, para coordenar, compatibilizar. Você dá conta? Aí eu falei para o meu chefe na hora e falei, olha, nunca fiz, mas dou conta. E fui trabalhar 14 horas por dia, porque é isso, né? Você tem que ter o querer muito grande. E tem muita gente que às vezes amarela antes de se testar, né? Então você também tem que ter esse querer, essa coisa, esse sangue no olho, né? Tem. E cada pessoa tem um nível aí de faca na caveira, sei lá, de querer. E olha o que você falou aqui. Você é empreendedora nata, essa é a mentalidade de pessoa fora de série. Eu vou mostrar o que é um comportamento, que é um comportamento sabotador inconsciente. Tem gente que está falando assim, vem para a Bahia, vem para o Rio. Mais uma vez, achando que as oportunidades vão até ela. Entenda-se que você vai atrás da oportunidade, você gera oportunidade, você se prepara e a oportunidade bateu na sua porta. Mas não é porque você... Vamos pensar bem. Então, as pessoas que estão paradas na sua casa não deveriam estar em situações financeiras difíceis, né? Porque não precisa fazer nada, uma hora vai vir aqui. Não, as pessoas que estão em movimento e no lugar certo. Veja bem, nós estamos há quase 2 anos sem ter eventos. As pessoas estão represadas. As pessoas estão querendo ver pessoas, se conectar com pessoas. Não aconteceu nenhum evento nos últimos 2 anos como esse. Pô, galera, é só ter a cabeça assim, Cara, lá vai explodir de gente querendo conectar e fazer negócio. Se conectar, né? Fazer negócio, né, Carol? Trocar informação, exatamente. Trocar informação, tá, beleza. Aí você vai lá, você encontra um corretor, eu tenho essa área. Aí daqui a pouco você já encontra o cara, pô, eu sou investidor. Aí eu encontro o cara, sou construtor, sou incorporador, sou isso, sou aquilo, sou aquilo. Então, galera, vamos se não tem dinheiro para passagem de avião, vai de ônibus. Vamos parar de ficar contando historinhas, né, Carol? Pô, vamos parar de... né? Eu lembro dessa história, pô, você foi para fora. Não tem desculpa. Vamos lá, precisa trabalhar? Sem bolsa. Fui fazer mestrado sem bolsa, com meu bolsinho, ganhando em real, gastando em euro. Não é fácil. Não é fácil, né? E aí é porque é isso que fala, né? Quando você volta, todo mundo fala, ai, que bonito. Ela fez mestrado fora, morou na Suécia, morou na Alemanha, né? Ai, que bacana e tal. Pô, vai também. Se inscreve. Vai também que você vai ver que a sorte muda, né? Vai, corre atrás, ué. É isso. A oportunidade, eu acho assim, existe uma abundância muito grande de prosperidade
no mundo como um todo. E eu acredito muito que tem espaço para todo mundo. Tem espaço, sim. E Para todo mundo. por isso que o dinheiro está concentrado na mão de poucos, porque esses poucos estão se movimentando muito mais, tem muito mais atitude e iniciativa. Sim. Então, eu vejo, eu gosto de contar histórias que aconteceram comigo. Eu te conheço há pouco tempo, eu tive a atitude de conectar com você, você já está no evento, já vai estar na imersão, a gente já está planejando o negócio junto, nisso a gente não sabe a dimensão que pode se tornar, porque nós vamos conseguir agregar mais pessoas para esse projeto e mais negócios vão ser gerados. Então, assim, atitude, mas só aconteceu porque teve movimento. Teve movimento E das teve duas partes. abertura, né? Que é uma Abertura. outra coisa também. Quando você é movido pelo medo do e se der errado, e se não for bom, se der errado, der errado. Se não for bom, não foi bom. Vida que Mas segue, tentou, vamos. né? Mas tentou, né? Então é isso. Tem muita gente que se paralisa antes de tentar, antes de começar, antes de realmente buscar. E você falou um negócio interessante, que eu coloquei como missão da incorporação na prática gerar riqueza em incorporação imobiliária, com conhecimento técnico. As pessoas têm que parar com essa mentalidade de que enriquecer como fruto do trabalho é coisa de gente corrupta. As pessoas têm que parar com essa mentalidade, porque você vai continuar sem ganhar dinheiro. Você tem que começar a pensar o seguinte: eu vou trabalhar, eu vou cobrar pelo meu trabalho vai ser valorizado e vão pagar pelo meu trabalho. E essa roda que tem que girar, eu vou estudar, eu vou me qualificar, eu vou desenvolver meu trabalho e ele vai me dar dinheiro. E é isso que tem que acontecer em qualquer profissão, né? E existe essa coisa do é feio ganhar dinheiro, né? É Cara, feio. é mentalidade, a gente tem que reprogramar isso. Eu estou fazendo essa semana um curso de hipnoterapeuta. Se você falasse, pô, Edgar, mas o que tem a ver com o seu negócio? Eu já fiz curso de hipnose clínica, já fiz curso de Theta Healing, eu já fiz curso de inteligência emocional, PNL, coach. Nossa, eu tenho E uma eu, história de Teta Healing que eu te conto nos bastidores. não, depois, gente, olha aqui que legal. Mas você não tem ideia o quanto isso gera potencial no meu negócio, sabe por quê? Porque tudo isso trabalha com alguns elementos que é o que define se a gente vai ser bem sucedido ou mal sucedido, se a gente vai ser mais inteligente ou mais burro, se a gente vai ser uma pessoa mais iluminada ou menos iluminada. Sabe o que define? Porque o seguinte, eu estou trabalhando o tempo todo com a minha mente, eu estou trabalhando o tempo todo com as minhas crenças, eu estou trabalhando o tempo todo com a minha energia, eu estou trabalhando o tempo todo com as minhas emoções e sentimentos. E o CNPJ E só é focado num objetivo, né? focado no objetivo. O CNPJ só vai ser bem sucedido quando o CPF for bem sucedido. Não existe CNPJ bem sucedido se o CPF for podre, se o CPF for Frustrado. sujo, se o CPF... Não estou falando sujo de Serasa e SPC, não. Estou falando de Não sujo de entendo. pessoa. Então, galera, é isso. O evento, ele não serve só para aprender coisa técnica. O evento, ele serve para você entender que você vai sair de lá com uma energia, com uma motivação, inspirado da história da Carol, da história do Edgar, da história de mais de 20 palestrantes que começaram lá de pequenininho, começaram pequeno, com muito esforço, construíram os seus nomes, construíram riqueza, estão impactando outras pessoas. Então, vai. Só vai. Só vai. Ó, posso te garantir e devolvo 100% do dinheiro. Não existe arrependimento. Não existe arrependimento. Então, só que você vai começar 2022 com norteamento, ou com mais clareza, ou com mais energia, ou com mais alguma coisa. Novo objetivo. Novo objetivo, né, Carol? Que Então, é galera, importantíssimo. Se você não sabe o que você quer, você qualquer tem que lugar construir serve. uma rotina, né? Eu falo muito. Rotina que liberta, gente. Eu tenho uma rotina super certinha. Por que eu tenho essa rotina certinha? Porque eu sei que fazendo todo dia, em uma semana eu fiz muito, em 15 dias eu fiz muito, em um mês eu fiz muito. Se você faz um pouquinho todo dia, mas com consistência, com Consistência. objetivo, com meta, planejamento,
Gente, da dieta ao curso de inglês, dá para fazer tudo. Galera, é o seguinte, ó. O site tá aí, Inside Mob, para quem não quer digitar, só ir no link na minha bio, corre lá que vai virar o lote, parcela até 12 vezes, que você vai pagar menos de R$ 6 por dia, tem ingresso lá 6, não 8, minto, perdão, R$ 13. Nem R$ 13, um você, ano. perdão, 13 por mês, Carol, 13 por mês. Se a gente dividir por dia, é miséria. Pessoal, é o seguinte, faz o investimento em você, porque é o melhor recurso. Isso vai economizar anos lá na frente, tá? E, Carol, queria agradecer. Você é uma pessoa extremamente gentil, generosa, solícita e, acima de tudo, incrível com essa inteligência sua. Eu tenho total certeza que é só o começo dessa nossa parceria, viu? Gratidão, Eu querida. te agradeço demais o convite, adorei participar dessa live com você. Estou adorando esse desafio também, porque, olha, participar de um evento desse tamanho também não é qualquer coisa, né? Não, Então, assim, eu tô não. muito... Não, é um evento e tanto. Então, assim, eu estou muito feliz também, muito honrada com o convite. Te agradeço muito e vamos para cima. Bora lá. Galera, beijo no coração de vocês. Então, corre lá e faça a sua inscrição. Tchau, tchau. Tchau!